Bem. Toda semana ele coloca a mensagenzinha. Essa aqui ficou meio atrapalhada, mas vamos ler ela. Hoje, Senhor, essa mensagem, vamos voltar aqui? Ela só 7%. Eu gostei desse título, não. Não? Então, vá. Mandaram para mim, eu passei, viu? Aí, agora. Tem umas 400 mensagens lá. Então, aquele você que me deu, tem umas 60 de sua. Eu tenho 400 agora, mais de 400. Foi agora, hein? F5 aí, eu vejo. F5? F5. Cadê o F5? Não, tá bom assim, tá? Não, tá cortando a... Ô Hélio, o que você fez? Lá em cima, aquele X lá em cima, à esquerda lá. Colocar aqui. Coloca cliqueando isso aqui. Clique aqui. Que? Apresentação de slides. Tá bom. Sou 7%. Convite. Vamos orar e rapidinho. Hoje, Senhor, agradeço pela noite maravilhosa. Foi mesmo. Pelo cobertor que me aqueceu. Pelo meu alimento. E principalmente por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, meu amigo e meus inimigos, porque eles também precisam de Ti. Abençoa, Senhor, o meu amigo que está lendo essa mensagem agora. Realize o seu sonho, lhe dê a vitória, lhe dê a necessária a benção, com proteção e sabedoria, seus filhos e família. Com gratidão e amor, eu oro, na santo nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso colega Ronan vai pegar a palavra e ele vai continuar. E agora como sai, hein? Boa noite, colegas. Antes da nossa pauta, vamos registrar a presença daqueles que nos estão visitando pela primeira vez. Por gentileza, levante a mão quem está nos visitando pela primeira vez. 2. Ô Arnon, o microfone aqui para a Vanessa se identificar para nós. Levanta, por favor, Vanessa. Os internautas estão também. Os internautas querem te ouvir, Vanessa. Quer te ver e ouvir. Boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou da empresa Solute. Eu vou dar depois uma palavrinha para vocês, só falando um pouco do nosso trabalho, para quem não conhece, tirando algumas dúvidas das pessoas que já conhecem e querem, às vezes, tem alguma dúvida sobre o certificado digital. Também, Arnon, por favor, ali o Joaquim. Joaquim é um novo, antigo conhecido, né, nosso colega que está nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vindo, Joaquim. Também se levanta aí a identificação. Pessoal, boa noite. Meu nome é Joaquim. Estou aqui para aprender com vocês, né, a convite do nosso amigo Vicente, né? Então, eu vim aqui somente para aprender um pouquinho mais, né? E tive a honra de ver o nosso amigo Ronan. O Ronan foi a primeira pessoa aqui em Goiânia em que eu tive contato na área contábil. Ele abriu as portas de emprego para mim, né? E fiquei contente hoje de encontrá-lo. Há muito tempo que a gente não se via, né? E estou contente de vê-lo aqui já há muito tempo que a gente não viu. Uma boa noite e obrigado. A pauta, por favor, levante a mão. Arnon. Sim, William. Redução de carga horária e salário concomitantemente. Próximo. Eu tinha uma do MEI também, se quiser depois. Certo. Colocar outra? MEI. Qual é a outra? MEI. Próxima, Antônio. ADA. Próxima.
Pois eu quero tirar uma dúvida, questão do departamento pessoal, tá? Ok. Uma oportunidade aí. Próxima. Só. Alô, DCTF. Tá bom. Vamos. Mais alguém? Qual é, não? Mais uma para dar um nome bonito aqui. Não tem? Geraldo, vamos chamar a Solute primeiro. Vamos fazer parte da mesa? Nós vamos convidar a Vanessa para fazer aqui parte da mesa e expor seus trabalhos. Tá? Bem, boa noite. Meu nome é Vanessa, né? Eu sou da empresa Solute e o diretor, na última reunião de vocês, veio até aqui, passaram alguns vídeos falando sobre a empresa. Então, eu estou aqui hoje para poder, de repente, alguma dúvida, né? Se vocês tiverem sobre o certificado digital. Né? A gente, assim, tem uma certa preocupação, porque a gente sabe que até o final deste ano vai ter um acúmulo muito grande de procuras para poder fazer o certificado. E, como todo brasileiro, sempre deixando para a última hora. Né? Então, a gente está divulgando essa forma que a gente tem de trabalho, que a gente faz a emissão do certificado em até 40 minutos. Né? Quando o empresário vai até a nossa empresa, com toda a documentação necessária, em até 40 minutos ele está saindo de lá com o certificado pronto, testado na Receita Federal. Então, assim, a gente sabe que a gente já está tendo já um acúmulo, né, de uma demanda grande para poder emitir-se o certificado digital, e seria uma ressalva, assim, colocar para vocês, para que até no final do ano a gente, como tem que fazer já para a conectividade social, não deixar para a última hora. Né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de documentação, de conectividade, da Receita Federal, para a gente poder estar solucionando, né, e tirando essas dúvidas. A gente tem, assim, tem uma parceria também com os contadores. Né? Como a gente tem os clientes, primeiros clientes nossos são os contadores, porque é eles que indicam a Solute para os seus clientes estarem fazendo o certificado. A gente tem lá uma parceria que a cada cliente tem uma tabela de indicação. Vocês indicando os clientes para poder fazer o certificado conosco, vocês vão ter um bônus, né, que vocês podem retirar isso no final de cada mês em espécie, ou tá fazendo repassando esse valor em desconto para os seus clientes, alguns clientes específicos. Então, a gente faz essa tabela de 60 dias. Então, de 2 em 2 meses, a gente faz um levantamento da sua contabilidade, dos clientes que foram feitos certificado conosco, e aí a gente faz esse cálculo para vocês terem também uma participação, né, que vocês podem estar tirando em espécie ou adquirindo, repassando isso para desconto para os seus clientes. Tendo uma quantidade de 10 clientes, vocês fazendo toda a documentação, a gente vai até o escritório de vocês para poder pegar esses dossiês, né, que a gente fala que são os documentos, para poder fazer a solicitação na Solute, e depois o empresário só iria lá para poder assinar. Né, porque como o empresário tem que estar indo até a Solute, fazer a assinatura do termo de titularidade, a gente já facilita isso para o empresário. Então, a gente recolhe a documentação no escritório, leva para a Solute, faz a solicitação, e aí a gente liga para os clientes,
na hora que já tiver tudo pronto, só para eles poderem ir assinar, fazer o pagamento, e depois a gente já faz a entrega do certificado já na contabilidade, ou cada empresário vai buscar na Solute. Então, é uma parceria que a gente está fazendo, né, que dependendo também da quantidade, tem um valor que é agregado, né, assim, para poder repassar para os contadores. Testando. Vanessa, não é esse bônus que talvez, certo, nós temos esse relacionamento com vocês. O que nós queremos mais é o quê? Vamos supor que o contabilista procura a Solute e ele seja bem atendido. Esse que é o bônus maior para a classe contábil. Então, o respeito que a Solute sempre teve com a classe contábil, eu lhe confesso, certo, que uma vez eles vieram aqui, depois nós afastamos e voltamos novamente, porque a Solute sustentou aquilo que ele falou na palavra. Então, não é nenhum contrato, nem um bônus pecuniar, certo? Que eu interesse. É claro que o bônus pecuniar é salutar, mas o principal de tudo é o que a Solute oferece para a classe contábil em termos de respeito com a classe contábil. Isso que nós queremos principal, que não tem uma outra em Goiás que está fazendo isso. Eu sei que é um respeito muito grande, quando liga lá falando que é do sindicato, falando que é contabilista, o atendimento é diferenciado. Então, o que nós queremos mais é esse relacionamento e respeito que a Solute teve conosco e principalmente com o sindicato. Tá bom? Vanessa, no meu ponto de vista, essa proposta de ter 10 para vocês buscar, eu acho que, no meu ponto de vista, não é muito fácil para nós, entendeu? No meu ponto de vista, eu posso estar errado. Deveria ter uma deveria ter um formulário, talvez passaria para os contadores, via internet. Aí, vamos supor que eu tenho lá 1 ou 2 clientes para fazer hoje. Eu já preenchia os dados, aí eu mesmo enviaria para vocês, tá? Poderia levar essa ficha já preenchida, com todos os documentos, porque o problema maior, eu fiz o minha lá e levei minha esposa a fazer, contadora. O dia que eu levei minha contadora, a minha esposa, que é contadora, que é técnica em contabilidade, eu não tive uma certa facilidade lá, não, tá? Mas eu indico a Solute, por quê? A Solute, ela é a melhor de preço? Não. Mas ela atende muito bem. Então, não podemos discutir a diferença de preço em relação, porque eu estou falando aos meus clientes, você faz até mais barato, mas em atendimento, a Solute é melhor, que ela atende rápido. Então, minha sugestão é fazer essa certa parceria com os contadores, já passando, quer dizer, eu estou puxando serviço para mim. Eu pego, já preencho essa ficha e esclarecer bem o que vou levar. Porque o dia que eu fui lá, eu realmente não sabia o que eu tinha que levar do documento, infelizmente. Aí a gente já entrega lá. Aí, quando a gente pode fazer um sistema de agendamento. O seu cliente aí, nós vamos marcar um horário para ele. Então, aí a gente marca, tal hora. Que aí o cliente vai lá, já está praticamente resolvido. Se ele vai gastar 40 minutos lá, ele vai gastar 15. Então, acho que seria a melhor forma. Porque de 10 em 10 não vai funcionar. Assim, a gente tem essa questão da parceria. Qualquer contador que queira começar a fazer essa parceria, ele tem um formulário que ele preenche, porque a gente tem que ter os dados ali, e para poder começar a contar pela quantidade, para poder firmar essa parceria. Mas, enfim, essa questão assim de você falar que a gente poderia agilizar esse processo, porque a Solute, ela, a partir do momento que ela começa o atendimento, em até 40 minutos ela entrega o certificado já pronto e testado na Receita, né?
A questão de agendamento, a gente vê assim, como uma forma que, às vezes, pode dificultar um pouco na questão de outros clientes que já estão na empresa, que vai sem estar agendado, para poder fazer o certificado. Porque, à medida que vai tirando a senha, a gente tem ali 6 atendentes para poder fazer e gerar esse processo para ser mais rápido de atendente, né, de atendimento. Então, assim, eu vou estar passando isso, né, para o Vinícius, que é o diretor da empresa, para a gente verificar a possibilidade. Essa questão do malote, que assim, a gente tem a possibilidade de ser mais rápido, porque a gente já teria todo o documento conosco, fazemos a solicitação e o empresário vai só para assinar. Então, a questão dele ir lá e já ter a documentação, já foi verificado todo o processo ali de RG, CPF, a gente tem o cliente indo lá, em 10 minutos ele assina e depois ele pode vir só buscar o certificado. Você não entendeu. Não sei se a ficha seria necessária. O que eu estou prometendo é entregar a documentação total para vocês. Entendeu? Para vocês já fazer todo o processo, já deixar em condições já pré-estabelecido um agendamento. Não é eu só preencher a ficha, porque se eu preencher a ficha e enviar para vocês, vocês não têm dado para conferir. Então, o que eu quero é o que precisa para eu agilizar o serviço do meu cliente. Eu já deixo na mão de vocês, ó, vai precisar disso. Então, eu já providencio aquilo, já deixo com vocês. Tá? É isso aí que eu quero. Independente de 10, porque 10 eu não vou dar conta nunca. Eu posso levar 2 hoje, um amanhã, depois. Tá? Vanessa, como também nós trabalhamos com os contabilistas internautas de cidades do estado de Goiás, gostaríamos se você nos dissesse se tem alguma coisa a dizer para esses contadores que estão aí no estado, né, nos assistindo nesse momento, alguma mensagem para eles e alguma coisa que também venha favorecer neste trabalho. Ok, a Solute, a gente já tem vários pontos de atendimento no estado de Goiás e no Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem uma equipe que ela fica fazendo esses interiores, né, aqui de Goiânia, para poder estar facilitando, assim, o acesso ao certificado da Solute. Então, até essa semana passada, agora, teve as pessoas, uma equipe que foi até Posse, né, para poder estar fazendo o certificado lá, para as pessoas poderem ter um melhor acesso, para não ter a necessidade de ir ou aí em Brasília ou vir em Goiânia. Então, assim, a gente, o contador que tiver esse interesse da gente estar indo também até a cidade dele, pode entrar em contato com a Solute, que aí a gente agenda uma equipe para poder estar indo até a cidade e fazer o certificado lá. Vanessa, internautas, vamos para o seguinte. Como nós temos uma parceria com a Solute, essa parceria é verbal, que eu falei para o Vinícius, enquanto a gente estiver sorrindo um para o outro, nós somos parceiros. A partir do momento que o relacionamento dá certo, terminamos. Então, graças a Deus, está dando certo. Então, é o seguinte, hoje nós temos uma penetração muito grande em termos de e-mail, de site. Hoje o nosso site é visitado por mais ou menos 4.500 pessoas dia. Todo dia eu marco isso. Diariamente são 4.500 pessoas dia que visitam o nosso site. Então, essa mensagem que o pessoal visita o interior oficialmente, então podemos, no dia que vocês quiserem para o interior tal, a gente colocar aqui, inclusive vocês vão colocar o vídeo de vocês, inclusive, vai me desculpar falar, que eu sou muito franco com as coisas. Vamos ver aqui? Cadê? Cadê o site aqui? Aqui. É um e-mail aqui. Então, eles me mandaram o e-mail. Cadê Solute? Cadê? Está aqui? Vinícius. Olha só. Quer ver? Aí, vamos fazer o seguinte.
para essa foto, eu não vejo nada que soma a foto do homem aqui, não. Não tem nada contra o homem, né? Certo? Mas esse homem aqui não somou nada, certo? Falando que a Soluto é boa, coisa assim, certo? Na minha opinião, certo? Tira esse homem daqui, certo? Ficava mais, certo? Vamos supor assim, como que é mais sincero, é uma opinião minha, nós dá o dedo da mão, nem todos é iguais, né? Cada um pensa do jeito, né? Não, cada um pensa do jeito, certo? E eu estou falando para aqui, porque aqui nós conversamos com o contador. A não ser que seja para mulher, que olha, o rapaz é até bonito, né? Olha aqui, olha, né? Eu acho que tirando ele aqui fica melhor do que com ele. Não sei se é a minha opinião, certo? Sinceramente, eu não somaria, não via aqui, eu olharia as outras coisas que eles apresentam aqui, não a fotografia do homem. É uma sugestão, certo? Mas não existe nada em contrato que eu tenho que obedecer isso aqui, certo? Mas se ele quiser, nós vamos colocar no site a fotografia do homem. É a minha opinião. Não, também não, certo? Eu acho que essa imagem não soma nada, não. Ponto, uma ferramenta aqui, certo? Um computador, ele entrando no site assim com mais rapidez, é uma opinião, tá? Eu acho que ele vai escutar a gente, certo? Alguém concorda com isso aí ou não? De tirar, né? Deixar o homem aqui? Então, o pessoal fala para tirar o homem, tá? Não tem nada a ver com o homem, né? Aqui na frente o pendrivezinho está aqui, mas pequenininho, está escondido, ó, certo? Então, fala para o Vinícius, manda outro que a gente coloca imediatamente, tá bom? Bem, e o que mais? E o que mais quer falar? Só isso, então. Então, Vanessa, eu posso esperar um pouquinho se você quiser, tá à vontade para você sair, tá? E é só isso que eu queria ver. Tá, eu vou deixar aqui alguns cartões também, folders da Solute, tá? Qualquer coisa, meu nome é Vanessa, eu sou do departamento comercial. Então, a gente tem uma pessoa que cuida realmente só, às vezes, da parceria com o contador, porque a gente sabe que a demanda é maior. Então, qualquer coisa, vocês podem me procurar. A documentação que é necessária? Eu acho, assim, se a gente pudesse até ter o e-mail de vocês, para a gente poder estar enviando essa documentação, porque a gente tem lá já uma proposta comercial, né, que vem toda a documentação, já com os valores, como é que é a forma de trabalho que a gente tem, para poder estar enviando por e-mail para vocês. Tá. Assim, os documentos para fazer da empresa, né, do CNPJ. O contrato social... Vanessa, no site aqui não tem, não? Então, vamos olhar aqui, vamos lá. Olha é melhor, eu vou colocar. Daqui. Seria melhor ela colocar no site do sindicato. Por quê? Porque o contador entra no site e vê a relação, porque a disponibilização a relação de e-mail vai ficar bem complicada. Me parece que entra por aqui, ó, Solute, eles falam, onde que a gente vai navegar aqui? Utilização, benefício, onde tem o documento aqui? É no site da Solute. No site. Aí, ele pede, aqui, onde que entra o site da Solute aqui? Você tem que entrar na internet? Não, o ideal é que quando vocês colocarem aqui, é uma dica, olha. Quando vocês colocarem no site nosso, aí já coloca como que chama? Encaminhamento para ir para a Solute, né? Porque entra na Solute, então, no site nosso, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Um link, ó. Ele vai colocar mais ou menos assim, né? Vai colocar, quando clicar aqui, vamos supor assim, vamos fazer uma propagandazinha do 5º Encontro Nacional de Contabilidade. Tá vendo? Eu clicou aqui, aí já apareceu, né? Então, aqui, comunicado, aqui, a programação, aqui, o regulamento, a ficha, e assim por diante. Aqui vocês vão colocando aqui, ó, e já entrou no site, que documentação, isso, quantos dias, o valor, tudo isso você coloca, que ele vai abrir o site, já vai ficar muito fácil para vocês. Tá? E também já coloca um encaminhamento para ele clicar, não sei onde que coloca, clicou aqui, parece, não sei onde que... Aí clica e já entra no e-mail de vocês e ele responde o próprio e-mail da Solute. Certo? Sem problema nenhum. Tá bom?
Tá, eu vou estar passando essas orientações para o Vinícius, mas só para poder falar rapidamente quais são os documentos necessários. Contrato social, né, todas as alterações, se caso houver, da empresa, ou a última alteração, se ela tiver consolidada. Esse documento, a gente precisa dele, a original e uma cópia simples, ou uma cópia autenticada. Aí não tem a necessidade da original. O cartão CNPJ, os documentos pessoais do responsável pela empresa. Se caso eles assinam em conjunto, a gente precisa da assinatura dos 2 sócios e da documentação pessoal dos 2 também, um comprovante de endereço residencial e um documento que tenha a informação do PIS, PASEP e NIT para a conectividade social. Essas são as documentações que são necessárias. E o tempo que leva para entregar de volta? Assim, a partir do momento que a gente começa o processo de atendimento do cliente, em até 40 minutos a gente já entrega o certificado pronto e testado na Receita Federal para o cliente. Repete para nós. Eu só quero os internautas para escutar. Em até 40 minutos Mas a gente entrega o certificado pronto. A partir do momento, né? Assim, a gente está tendo até, a gente tem um anexo agora, que a gente fez uma sala, já com 16 computadores a mais, para poder até esperar essa procura que vai ser até o final do ano. Então, assim, a gente tem já os funcionários que já ficam nesse movimento maior, aguardando para a gente poder fazer esse atendimento, né, quando está essa demanda maior nesse horário. Mas o horário de almoço está bem tranquilo, então a gente sugere que os clientes que tenham essa pressa maior podem estar indo nesse horário. Mais alguma pergunta, pessoal? Agradecemos a Vanessa. Obrigada, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. A Solute prometeu, toda terça-feira está aqui para tirar as dúvidas. Pessoal, mesmo que você chegue aqui e não tenha nenhuma pergunta, na próxima pode ter pergunta, tá bom? Tá. Obrigado. Falou. Valeu. Ronan. Volta. Vamos ao batente, colega. William, redução carga horária. Estou com um caso no meu escritório em que a funcionária de um cliente, ela é servidora estadual da Secretaria de Educação e ela trabalhava no colégio à noite e trabalhava durante o dia nessa empresa, lá em Senador Canedo. Trabalho. Então ela foi convocada e passou a ser diretora de um colégio. Então ela tem que ter uma jornada diária lá no colégio. Então ela está pedindo à empresa uma redução da carga horária dela e concordando com a redução de salário. Mas aí, lendo algum material específico ao assunto, né? Como tem um item lá no artigo 7 da Constituição Federal que não permite a redução de salários. Eu queria saber dos colegas se já teve algum caso prático, se alguém passou por um caso desse, para mim servir de exemplo, sabe? Bem, eu poderia responder aqui na geologia, mas eu vou passar para o nosso colega Adair, né? Para que eles possam responder para nós. Nunca tive caso prático, não. Mas você já entrou em contato com o sindicato, né, para ver essa possibilidade de firmar esse acordo de redução? Eu acho que é possível através do sindicato da classe. E desde que o empregado faça a manifestação, né, pessoal, de próprio punho, inclusive, é interessante. Já fez. Mediante a assistência do sindicato laboral. Realmente essa hipótese aí já haviam me falado, de fazer isso mediante um apoio do sindicato, né? Para ficar bem documentado. Alguém mais quer falar do assunto?
Bom, aqui é um grupo de estudo, a gente não pode fugir também de dar as opiniões, a gente pode achar aqui, discutir o assunto. Conforme o William colocou, a empregada teria que cumprir uma determinada carga horária de 8 horas diárias, digamos. Ela conseguiu-se um trabalho particular em que esse trabalho toma-se parte dessas horas. E ela retornou à empresa pedindo que a empresa a liberasse daquelas horas e que ela estaria disposta a laborar aquelas horas disponíveis. Eu quero dizer o seguinte, quando foi se registrar a empregada, pactuou-se em um contrato. O empregador tinha aquele trabalho para ser desenvolvido em tantas horas. Eu quero achar e dizer que eu acho que o empregador não tem a obrigação de conceder essas horas para ela, ficando com a mesma, reduzida. Porque o trabalho dele, ela foi contratada para trabalhar 8 horas. Existe o contrato entre as partes. Ela quebrou o contrato. Aí eu vou discordar um pouquinho, né? Seguinte, ele não é obrigado a aceitar. Mas se ele aceitar, essa é a parte. Ele está aceitando, é uma boa funcionária. O que ela fazia em 8 horas, ela pode fazer em 4, certo? E reduziu o salário a pedido do empregado. Eu não vejo aí qualquer impedimento que fosse prejudicial ao empregado. E é benéfico para ele. Então, no meu ver, em qualquer juízo, em qualquer tribunal, ele vai ganhar e ninguém poderá condenar esse empregador, porque ele deu essa oportunidade que ela está pedindo, não é obrigado. Ela está solicitando e ele pode aceitar ou não. Não, mas só um minutinho, deixa eu dizer, consertar não, dizer o que eu disse. Eu disse o seguinte, se o empregador não está disposto a conceder a redução de hora, ele não é obrigado a reduzir. É isso que eu disse. Concordo. Mas essa foi a pergunta do William. Ela está disposta, o empregador está disposto a mantê-la com essa hora reduzida? Por incrível que pareça, sim, porque a empresa está passando por um período difícil de negócios. Então, a redução de salário no momento para a empresa é interessante. E também é interessante para a empregada também, porque ela já era servidora estadual há muito tempo, só que ela trabalhava à noite e não atrapalhava o desempenho dela durante o dia na empresa. Não, correto. Então, conforme já foi dito aí, o sindicato estando de acordo, aí precisa-se da anuência do sindicato. Mas eu pensei, quando você perguntou, que o empregador não queria conceder a redução de hora. Não, está de acordo. Eu não sei se estou enganado, mas eu entendo que redução de horas de trabalho não é redução de salário. Reduziu-se as horas trabalhadas. Se ela ganhava um X por 8 horas, vai ganhar um Y por menos alguma coisa que ela não trabalhou. Então não foi reduzido salário nenhum. Estou achando que mas aí, não entra nisso aí. Não entra na redução de salário. É a pedido dela. Ela que está pedindo. Bem, exatamente. Tá? Exatamente. É a pedido dela. Então não é, quer dizer, não é uma empresa que está reduzindo, está apenas concordando em ter o empregado por menos tempo para pagar proporcional ao que ela estava ganhando, ou que for combinado. Divina, quer falar alguma coisa? Aqui, ó. Alô, alô. Bem, eu entendo que redução da jornada de trabalho com redução de salário, né, só mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso aí está previsto lá nos incisos 6 e 13 do artigo 7 da Constituição. Agora, é mais em função por imposição. O caso dele aí é ela que está pedindo, né? Então, eu vou pesquisar, porque o que eu tenho de redução de jornada de trabalho com redução de salário é só mediante acordo ou convenção. Certo?
Vou dar uma pesquisada aqui, ver se eu acho mais alguma coisa. Bem, eu sou meio por presunção, gente, tudo que vai beneficiar o empregado, houve uma prova que ela vai até ganhar mais, eu não teria dúvida nenhuma, eu só colocaria mais ainda. Ia no sindicato, o sindicato concordou, eu fico dormindo tranquilo. É a minha opinião, tá? Vamos passar a próxima? Mas, de qualquer maneira, houve uma mudança. Eu posso até continuar do mesmo jeito, reduzindo a hora, certo? Em vez de trabalhar 8, vai trabalhar 4. Reduzir, ela pediu, eu acho que não é problema nenhum. É a minha opinião. William, com você novamente, MEI. Eu quero fazer um questionamento também aqui junto aos colegas. No caso do MEI que em outubro extrapolou o limite de 36 mil de faturamento no ano, né? 3 mil ao mês. Se esse MEI está obrigado a recolher algum imposto sobre esse excedente de faturamento, ou se ele não tem que pagar nada, só aquela parcela mensal, e se em janeiro ele tem que fazer o reenquadramento dele no Simples. Primeira pergunta, eu acho que o Eudes pode responder. De concreto não tinha nada não, mas o que aconteceu foi que hoje foi aprovado aquele projeto de lei no Senado lá, só falta a sanção do presidente, onde aumenta os limites do MEI de 36 para 48, de 240 para 360 e de 2.400 para 3.600 o ano que vem. Então, quem extrapolou os limites e ficar dentro daquela segunda faixa, ele não vai ser desenquadrado a partir do ano que vem. Então, ele vai permanecer. O MEI de 36, se ele for ficar dentro até 48, ele não vai extrapolar. Então, seria o período chamado período de transição. Quem tiver 240, tiver dentro dos 360... 60, né? 60 mil. Então, quem tiver dentro dessas faixas, se ele tiver extrapolado dentro desse ano, ele não vai ser desenquadrado para o ano seguinte, ele vai permanecer no mesmo enquadramento. De 36 para 60 mil, né? O MEI, e o 360 o micro e 3.600 o EPP. Só para esclarecer que nós devemos aguardar a publicação da lei, porque a vigência dela será a partir de janeiro para o próximo ano. Então, ela ainda não está publicada, nós não sabemos. Então, quem extrapolar tem que ficar atento para essa situação, que a vigência deve ser a partir de janeiro do próximo ano. Exatamente. Se extrapolou este ano, eu acredito que ele terá que cumprir conforme a legislação atual. Pois é, mas como é que fica o recolhimento dos impostos que ele paga? Que é fixo, né? Vai recolher fixo mesmo, extrapolando até dezembro? Essa então prevalece a pergunta do William. Extrapolou agora como vai ficar o excedente da receita para fins de recolhimento de impostos. Ana, exatamente. Por favor. A resolução 58, lá no artigo 3º, ela trata do desenquadramento do CIMEI. Então, lá no parágrafo 2º, fala aqui, o desenquadramento mediante comunicação do contribuinte dar-se-á. Né? Lá no inciso 3º, obrigatoriamente, quando exceder o ano calendário, o limite da receita previsto nos incisos 1 do parágrafo 1º do artigo 1º, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. Retroativamente a janeiro do ano calendário da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. Então, se ele ultrapassou agora mais de 20%, ele vai ter que retroagir. Vai retroagir a janeiro desse ano? Isso. Não, já ultrapassou. Então, dá uma lidinha lá no artigo 3º da resolução 58.
Opinião? Não tendo mais opinião, passar para outra. Terceira, Antônio Ada. Fábio, sendo aqui. Ato declaratório ambiental. Queria saber dos colegas se a pessoa que tem uma fazenda no interior do estado, se ele pode fazer esse documento aqui na capital. Se algum dos colegas já fez. Bem, algum colega pode responder o colega? Eudes. Tem muita gente, está todo mundo querendo responder. Ele pode fazer em qualquer lugar, porque é feito na internet, no site do IBAMA. Eudes. A resposta é feita. Hoje mesmo eu fiz uma fazenda em São Félix do Xingu, eu fiz no Mato Grosso, fiz em Goiás, no interior, na capital mesmo fiz nenhum. Então todos eles é via internet para fazer em qualquer lugar. Se a pessoa não tiver a senha, você tem que fazer o cadastro dele no IBAMA para gerar uma senha. Agora, se já tiver a senha, tem que pedir a recuperação dessa senha no site do IBAMA também, porque aí quando vem essa recuperação da senha para o seu e-mail, para você poder adentrar o cadastro, porque sem ele não faz. Tudo no site do IBAMA. E lembrar que a recuperação está demorando. Eu pedi uma recuperação ontem, só saiu hoje à tarde. Não, é só se você não esquecer ou perder. A recuperação é se você ter esquecido. Satisfeito? Então, próximo. Departamento Pessoal, Carlos. Pedir uma ajuda aos colegas aí, porque eu tenho um cliente e ele é sócio de uma empresa e abriu uma outra empresa, sócio também. Então, tem um pessoal que serve a essa empresa e eles estão prestando serviço nessa nova também. O que eu devo fazer, qual a forma que eu vou fazer? Eu só transfiro alguns, eu vou ter que transferir alguns funcionários que está registrado na empresa velha, transferir para outra. Como é que eu devo fazer? Eu tenho que dar baixa na empresa e registrar na outra? Ou tem uma forma de transferir e colocar uma observação na carteira? Eu vou ter que fazer de uns 3 funcionários, tirando de uma empresa que eles já prestam serviço nessa nova, certo? Aí depois para você. Alguém quer responder aí? Divina? Nossa. Tem sim como fazer a transferência de empregados de uma empresa para outra empresa com o mesmo empregador. Você faz com o código na Cefip, M de Maria, ou M ou N. M ou N, lá você vai virar. Quando você entrar lá, é M, N. Transferência de um empregado de uma empresa para outro empregador, assumindo toda a responsabilidade de rescisão, ou seja, FGTS, Previdência Social e tudo, ok? Aí você entra lá, tem o código do CAGED, parece que é 64. Também, no cadastro que você fizer da empresa nova, você vai puxar como entrada. Qual o programa que você usa? Programa do departamento pessoal. Qual a empresa? É o nosso programa? Ixi, facílimo. Lá tem tudo. Que eu já fiz, sabe? Aí você entra lá como se fosse rescisão de trabalho e põe transferência. E entra lá no cadastro do empregado, põe transferência para lá e entrada na nova. Se você quiser, amanhã você me liga que eu te passo passo a passo. Facílimo, facílimo. Falou, obrigado. João, Geraldo aqui. A Divina respondeu corretíssimo. Aí também lembrando que tem que fazer a transferência lá no FGTS, viu? Aí a Divina falou tudo certo. Mas aí também, além de tudo que ela fez, falou, lá no FGTS, preenche o documento e faz a transferência do saldo que tem lá da empresa antiga para a nova. Bem,
Colega, respondido? Não quer mais afirmação? Mais afirmação e mais afirmação. É o seguinte, uma empresa que tem... Sociedade que tem duas empresas. É o N. Essa N de mesmo. navio. Então, olha bem, o Raleigh, ele vai acrescentar mais alguma coisinha na tua pergunta. Sociedade tem duas empresas. Uma dessas empresas, ela vai ser paralisada. E vai funcionar a outra empresa. E esse é um caso onde eu posso fazer a transferência do empregado, se eu quiser fazer de uma empresa para outra. É a mesma sociedade. Empresas diferentes. É no caso, a mesma sociedade com duas empresas. Nesse caso, eu posso utilizar, quer dizer, tem empregados que têm um determinado tempo, e se preferir, eu posso fazer a transferência desse empregado para essa outra empresa que vai ficar funcionando. E vou paralisar a outra empresa. Eu só quero dar um embasamento legal. O artigo 2º da CLT, o mesmo grupo empresarial. O colega checar lá esse artigo. Artigo 2º. Notou? Qual? Fala de novo. Fala de novo para nós. Artigo 2º da CLT. Artigo 2º da CLT. É permitida a transferência dentro do mesmo grupo empresarial. Certo. E eu não vou colocar uma pimentinha mais aí. Vamos supor que determinada empresa, certo, comprou de uma empresa e um supermercado. Um outro grupo comprou o supermercado. Então, essa transferência é a mesma? Mesmo local, com a mesma atividade, considera sucessão legal. Everaldo, o artigo daí falou, 48, ele fala: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Ainda lá no 10 da CLT tem: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. O código que a Divina falou lá é o N2, transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho. N3, que é a empresa que vai receber. É empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa sem rescisão de contrato de trabalho. Ana, até o exemplo que, vamos supor, um grupo familiar, numa região, tem irmãos, pai, mãe. Então, o fulano tem um SEI, o José. O Antônio tem outro. Aqui, esse empregado sai aqui do Antônio, passa para o José. Não é permitido fazer rescisão, mesmo em grupo familiar. É transferência, mesmo sendo com SEI. É o correto, tá? Observação. No caso dessa transferência, se já enviou a CFIP mês anterior, o código de envio dessa transferência será a modalidade 9 em nova CFIP. Se ainda não enviou a CFIP no mês e processou a transferência, a CFIP será na modalidade branco. Tem mais alguém para responder? Colega, satisfeito? Próxima. DCTF. Alô. É o seguinte, o problema da DCTF, eu fui processar agora a última, e de uma empresa teve um imposto de renda retido na fonte sobre aluguel. Aí o que acontece? O PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, processa normal. Agora o imposto de renda, ele travou a DCTF, disse que tinha um erro na DCTF. Eu não consegui transmitir, vamos dizer, no caso o imposto de renda é mensal, certo? E eu tive que excluir o imposto de renda para transmitir o restante. O imposto de renda eu não consegui. Tem algum probleminha lá de algum código, alguma coisa que impeça isso? Você colocou um código que era até o mês tal, anterior. Pode procurar que esse mesmo, vamos supor, é 81, tem 1, 2, 3, 4, 7. Quando mudaram isso... 3208 mensal.
Fala então. Eu estou falando, pode ser, certo? Que ele usou um código. Um minutinho só, Irani, o microfone. É retido na fonte? Não, a empresa que recebeu esse aluguel? E reteve? É 3208, né? É, Irani? Não, pensei que era sobre o Pode ser faturamento. 1, 2, 3 ou 4, 5. Pode ter. É o mesmo código, mas tem um umzinho na frente. A partir disso, talvez seja isso aí. Eu também bati uma vez nisso aí, até que achei o código correto. Tá? Cuidado. Aí você me liga amanhã que eu vou olhar lá na DCTF lá. Cadastramento. Deixa eu só na dizer, inclusão. alguma coisa que acontece também, Nildo, às vezes acontece nesse sistema, exclui-se a DCTF por completo e faça novamente e tenta enviar. Coloquei aqui DACOM. Saiu DACOM 2.5, não modificou quase nada, muito pouca coisa que modificou no DACOM. Apresentei já DACOM do mês 5, 6, 7, certo? Não tem problema nenhum. Não tem problema. Inclusive, hoje, assim interessante, saiu no site aqui, curso sobre DACOM 2.5. R$110 o curso. Eu acho um absurdo. A pessoa ia aprender um curso daquele, porque aquilo lá, eu não sei, aquela DACOM, é a coisa tão fácil que tem, mas é tão boba, né? E tão importante para ele. Se não me mandar, a multa é quanto? Pois é, então eu acho meio absurdo aquela DACOM. Se já tem uma DCTF, para que esse negócio de DACOM ainda, né? Na DCTF está tudo esclarecido lá na declaração. Então, a DACOM foi muito... É a mesma coisinha, não mudou quase nada não, viu? Muito pouca coisa. Geraldo, só que tem uma coisa, está esquecendo da DACOM, ela não é só aquela informação do faturamento, não. As empresas que têm crédito de PIS, de COFINS, vão informar aquilo ali. É para isso que eles querem. Essas empresas nossas aí que não têm contribuição nenhuma, é só faturamento. É só assim, agora tem mais algumas coisinhas que tem mais complexo, mas não tem mistério não, está tudo colocado lá, gente, tá? Alguém questionamento mais? O que mais? Última, IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física. Bom, eu já havia comentado com o Eudson, mas vou estender a pergunta para os demais colegas, às vezes alguém tem uma outra sugestão. Com referência a imposto de renda de pessoa física, retorno do exterior. A pessoa morou por vários anos no exterior, 19 anos, e retornou. E agora a declaração que ele tem que fazer aqui, não existe, eu procurei, não existe nada assim no programa que identifique que é um retorno do exterior? Para o colega? Ô Eudes, responde. Responde para o internauta. Bom, o que nós estivemos conversando é porque a pessoa que ele retorna para o país, que ele estava residindo fora, a partir do momento que ele retorna para o país, não existe o programa, pelo menos eu não conheço o programa específico para retorno no país. No ano seguinte, ele vai fazer a declaração em 2012, relativo ao ano calendário 2010, e vai mencionar novamente, quer dizer, a partir do momento que ele fizer a entrega, ele está retornando do país, né, para o país. E nesse caso, os bens que ele tem, ele vai declarar na coluna do ano atual e o ano anterior, para não ter variação patrimonial. Se, caso necessário, pela Receita Federal, ele comprovar que ele estava fora, ele tem o passaporte de saída e de retorno.
e também o dinheiro dele que ele trouxe, ou que mandou para cá legalmente, ele já pagou imposto lá no país de origem. Aqui ele não tem. As divisas que vêm do exterior para o país, elas não são tributadas. A minha dúvida... Oi. A minha dúvida é com referência à identificação, assim, se não teria um item, alguma coisa para identificar que ele está retornando do interior, do exterior. O Wagner e o esse que é a minha Wagner dúvida. e o Eudes. Qual é o assunto? Responda o resto para ele aí. Tem um documento que ele dá essa condição de que ele esteve ausente do país, né? Quando a pessoa sai do Brasil para outro país, ele preenche aquela declaração de saída para a Receita Federal. Então, quando retorna, né, já está justificado. Qual é a preocupação do Arnon nesse caso aí? Ele retornou, trouxe os bens e vai se fazer a declaração, conforme o Eudes colocou. Ele tem a documentação comprobatória de que ele esteve no exterior. Ele tem a prova desses bens que ele trouxe lá para cá, que vai declarar aqui no Brasil. Qual é a sua preocupação? Por que você gostaria que tivesse esse ícone lá no programa para dizer que ele retornou? Bom, a minha preocupação era só identificar, dizendo que ele estava retornando do exterior, né? Porque ele ficou muitos anos fora. Então, porque você entra no programa lá de declaração, você não acha nada para dizer. Simplesmente pela declaração, não justifica, não identifica que ele estava fora, né? Isso que era a minha Certo, preocupação. eu entendi. Mas para assegurar, então, para a sua segurança, melhor na relação de bens, onde você vai relacionar os bens, indica o bem e diz, oriundo do exterior, pela estadia, né, no país tal, pronto, coloca essa redação lá na relação de bens. Aqueles bens que tiveram origem lá do exterior, está documentado para a Receita Federal. Por outro lado, não vai ter nenhum problema se ele estava 9 anos fora, os últimos 5 anos só que são declarados para a Receita Federal. Então, o período de 5 anos para trás, anterior, no caso de 9 anos até os 5, mesmo que ele não tenha feito a declaração de saída definitiva do país, ele já prescreveu, porque os últimos 5 anos a Receita só te cobra o tratamento tributário, ela só vai te cobrar dos últimos 5 anos, mais o ano em curso. Quer dizer, seria 5 mais 1, que seria o ano atual, porque você sempre declara no ano seguinte. Então não haveria nenhum problema nesse sentido. De qualquer forma, a sua preocupação não precisa, não tem nenhum problema nesse sentido. Porque há 9 anos atrás ela não vai mais vasculhar isso aí. Então o que ela vai ver é o quê? É o retorno dele. A partir do momento aí seria esse procedimento. Complementando então, lá na discriminação dos bens, indica, coloca todo esse esclarecimento, a origem daquele bem, quando foi que ele adquiriu, pronto. O Jéssica me fez a pergunta, eu gostaria que ele formulasse a pergunta para o grupo. Eu já conversei com eles a respeito, e com você também, né? Já está mais ou menos esclarecido, mas só para o internauta saber e às vezes alguém tem alguma coisa a mais, né? O meu cliente morreu. Aí ele tem uma firma individual e uma limitada de sócio com o filho dele, né? Então essa individual tem que transformar ela em limitada, né? Aí eu tinha algumas dúvidas, né, de como fazer isso, né? E também a limitada,
de qualquer maneira vai ser as duas limitadas e a família vai entrar, né? De acordo com o alvará do juiz, né? Se alguém tiver alguma coisa aí a falar a respeito. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que está respondido, né? Quando ele morreu? Não tem problema não. A data não tem problema não. Está prestes a Entregar. Limitada. Mas nesse caso... Mas nesse caso não é problema não, que o individual morreu. Ele vai transformar em limitada mesmo. Esse é diferente que esse outro, o morto não poderia ser limitadamente, não. Ele vai ser mais limitada, é diferente. No caso da sociedade empresária, é bom ele dar uma olhada e eu tenho observado muito, né? A respeito quando fala em caso de morte. Às vezes, tem um sujeito que fez, não preocupou, fala que extingue, sabia? A sociedade, eu já vi contrato que fala que a sociedade extingue. Outros falam não, que os herdeiros assumem. Então, olhar bem, que não sabe quem fez, né? Se não foi ele, vê lá na cláusula no caso de falecimento. Isso só na sociedade. Bem, pessoal, hoje eu deparei semana passada. A pergunta? Não pode. Pode não. Se ele pode ter uma empresa individual e ser sócio de uma outra empresa. Isso não tem nada a ver. Pode? Deixa eu ver aqui. Não, nós não estamos falando aqui na tributação. Está falando na condição de poder ser sócio de uma limitada. Sócio. Porque alguém me falou que a individual não tem como transformar ela em limitada, tem como transferir para viúva. Não, agora pode. Agora pode. E a viúva vai transformar em limitada. É a única situação que poderia a individual ser limitada. Transformar? Pode. De poder transformar legalmente. Já existia essa previsão. Olha o que o está falando. É claro que o morto não vai transformar. É o herdeiro que vai pegar como se fosse ele e transformar. Ou então continuar como individual no nome da esposa. Ela passa para ele. Ele não vai constituir uma e aproveitar o acervo? Não, aí ele quer o quê? Constituir outro, uma limitada e aproveitar o acervo, entrando a herdeira como sócia. Exato. Tranquilo. Bem, eu deparei um caso interessante. Vamos supor, assim, vamos falar em contabilidade, né? Hoje eu posso falar que até está... a empresa, João e Maria, que eu falo sempre, constitui o capital social. Eles não integralizaram. Se eles não integralizaram, não existe patrimônio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Não existe patrimônio. Ele vai só colocar lá capital social e capital integralizar, 0. Beleza? Aí nós deparamos agora com o interessante. A empresazinha, um centro espírito, parece, assim, ela vinha. Então, o que ele está fazendo? Ele estava pegando a construção, colocando como despesa. O que aconteceu? Ela foi dando prejuízo, déficit. E também não devia nada. Então, vamos supor, ele tinha 2 mil do banco, e o déficit dele não devia nada e tinha déficit. Aí o que aconteceu? O
que tinha lá de déficit, lá no ativo, no passivo, automaticamente não tinha nenhuma correlação mais com o débito, com o passivo dele. O passivo dele acabou. O que aconteceu? O déficit dele passou para o ativo, diminuindo. Está correto? Olha, eu nunca tinha visto o contrário. Mas, aí que eu tinha no ativo 2.000, eu tinha lá o patrimônio, tanto, né? Aí eu tinha o quê? Fornecedor. Aí, enquanto eu existia fornecedor, eu existia um passivo. A partir do momento que eu não tenho passivo e não tenho superávit, ele saiu de lá, passou por ativo, eu não tenho passivo, eu só tenho o ativo e tenho o saldo dele embaixo. Tá legal? É. Não tem patrimônio. Não tem patrimônio. Olha só, gente, o que aconteceu? Um minutinho só, Veraldo, o microfone aqui, ô Ivandro. O microfone está onde? Fala, pastor. Só um minutinho, por favor. Rale. Não, só um pouquinho, Rale. Acontece que eu dei uma aula lá em Umas e apresentei exatamente a fase patrimonial do patrimônio. E expliquei exatamente isso. Ela fica só de um lado, lá com o caixa dele, lá com o banco dele, lá com a depreciação, lá com o imobilizado, e o déficit, e se eu não tenho nada no passivo, e o meu patrimônio também não tem, porque não é no passivo, também não representa, se eu não representar, ele chega, vai lá, passa para o ativo diminuindo. Eu não tenho nada no passivo. Geraldo, só um minutinho aqui sobre a questão do falecimento do empresário. A IN 97 de 2003, lá no DNRC, dá um tratamento. Ela fala, falecimento do empresário. A morte do empresário acarreta a extinção da empresa, ressalvada a hipótese de sua continuidade por autorização judicial. Aí tem as situações, sucessão, casa-morte, tal. Então é só dar uma lida lá na IN 97 de 2003. Fala, Harry. Bom, é o seguinte, eu não sei se eu 2003. Eu não entendi, porque na realidade é o seguinte, eu entendo que se a instituição tem um imobilizado, esse imobilizado é ativo. Ativo. É ativo e é patrimônio. É patrimônio. Na realidade, o déficit dele, ele não vai, quer dizer, isso aí não é despesa. Não, acontece esse que o déficit não é dele, despesa. O déficit dele foi aumentando e comeu já esse patrimônio. Esse permanente. Sim, sim, ele igualou. Agora, o déficit dele, quando há déficit, é porque houve uma despesa que essa despesa foi paga por algum financiador. Sim. Então, o financiador doou. Se ele doou, é uma receita. Sim. Então não existe por que entrar aí no ativo aí para... Não, mas quer dizer, eu não vou apresentar o balanço, rapaz, eu vou até tirar, depois eu passo para você, eu vou tirar, depois eu apresentar para você. Mas está legal. Acontece que ele cometeu um erro, seguinte, que ele pegou a construção e colocou como despesa. Quando ele colocou como despesa, ele aumentou o déficit. Certo? Mas eu poderia, mesmo esse erro que ele cometeu, esse caso poderia acontecer, porque eu poderia ter despesa que aumentava meu déficit e comia todo o meu patrimônio, quase todo o meu patrimônio, e ele não está devendo nada, ele passa do ativo, porque não existe patrimônio negativo. Existe? Não existe. Não tem. Então não tem patrimônio negativo. Então ele não pode ficar negativo lá no ativo, no passivo. Então ele veio de lá, passou para o ativo, corretamente. Porque eu não tenho nada que represente o meu passivo. Porque eu não devia nada. Se eu não devia nada, ele pegou o débito e passou para o ativo. Eu não vou mostrar aqui porque apresenta o nome da empresa. Eu vou tirar e mostrar e está legal. Não. Deixa eu entender, eu acho que eu não entendi. Você afirmou que ele não integralizou o capital.
Se é Não. É bom. em entidade. Ah, bom. Porque eu tinha entendido, você falou, ele não integralizou capital e não fez venda. E mesmo se tivesse integralizado, quando eu integralizei o capital e ela deu prejuízo, eu fui dando prejuízo, ela comeu o patrimônio, não comeu? Não, tudo bem. O patrimônio ficou negativo. Se eu não tiver nenhuma conta do passivo, certo? Que representa o passivo, se eu tiver alguma conta que representa o passivo, ela vai lá e diminui e dá certo, né? Agora, se não tiver nada do passivo, ele não fica lá no passivo, ele vem para o ativo e tira do ativo. É porque eu tinha entendido que ele não tinha integralizado capital, não tinha feito venda, então ele não tinha recurso para pagar essas despesas, aí que eu não estava entendendo nada. É interessante essa, viu? O recurso dessa construção, essas coisas, foram doações, não foram? Sim. Isso não é recurso? Sim. Então não tinha nada que... Não, estou falando, Rally, que ele errou nos 12 mil. Ele devia colocar como construção. E não diminuir o déficit, ele não ia diminuir. Ele tinha superávit, certo? Acontece que ele cometeu erro, mas com esse erro, está errado. Aí eu fui olhar, está certo. Podia ter acontecido que realmente ele poderia ter um déficit e ter comido o patrimônio dele, e ele não tem patrimônio e não está devendo nada. Enquanto ele está devendo, podia colocar lá, não está devendo nada, ele automaticamente pega e passa por ativo, colocando o déficit lá no ativo. Tudo bem. No caso seguinte, como eu poderia consertar um erro desse? Não, o dele é fácil consertar, é só pegar a construção que ela é 12 mil e não colocar como despesa, colocar como não, sim, tudo bem. A maneira de fazer até que não é difícil. Agora, eu quero saber o seguinte, eu já estou com esse diário totalmente já registrado e tudo mais. Como é que eu faço para consertar um erro desse, quando eu já estou com o diário registrado e tudo mais? Tudinho. Não, mas ele vai consertar, retificar tudo, porque não pode apresentar. Pode apresentar. Ele não poderia ter colocado a construção como despesa. Não poderia, mas ele colocou. Mas poderia ter acontecido o fato e estava legal. Certo? Ele não tem passivo, foi tudo para o ativo. Pode fazer isso, pode acontecer. Assim como posso eu começar uma empresa e eu não integralizando capital, está no livro meu aqui, não integralizando, eu não tenho patrimônio. Aí ele integralizou o capital. Olha só a confusão. Ele colocou o capital na empresa, subscrição do capital, e falou que vai integralizar, e não integralizou. Qualquer coisa que aconteceu, todos os sócios respondem solidariamente pelo capital, mas ele não tem patrimônio, e está legal. Então, diante disso aí, eu lembrei de um detalhe que há algum tempo eu já quis me esclarecer dele e não esclareci até hoje. Quando eu erro uma determinada, suponhamos que seja um erro mais ou menos assim, ou menos pior do que esse aí. Para mim consertar um erro de um exercício anterior, o que eu faço? Alguém quer responder? Consertar um erro do exercício anterior. Se esse erro que eu, inclusive, vou colocar em discussão, que o Adair colocou a lei, que eu vou colocar aqui em discussão a respeito do Enercom, eu sou obrigado, no caso do lucro, qualquer empresa, eu sou obrigado a fazer depreciação? Aí que é o questionamento. Está no artigo 305 lá da 3.000. Poderá depreciar 10%, poderá depreciar 20%. Eu pergunto, é obrigado? Olha, não existe obrigação. Não existe obrigação. Mas, aí tem o princípio da prudência. Tem que avaliar de acordo com como que é, daí? A vida útil do bem. Eu sou obrigado, o bem, ele podia viver 10 anos, mas eu não quero depreciar, ele pode viver mais, certo? O interessante, aí eu falei o seguinte, a ideia da depreciação era criar um fundo. Aí eu pensei, eu acordei de madrugada hoje, eu pensei, não precisa chamar fundo mais, porque a partir do momento, porque a ideia do fundo era pegar a depreciação e colocar numa disponibilidade numerária. Verdadeira? Ele vai ficar lá no dia que eu precisar dele, eu posso usar para comprar outro bem. Aí, seguinte,
eu coloco a coisa. Aí, seguinte, quando eu deprecio, eu afeto alguma coisa no meu circulante? Não. Então, gente, o que é? Automaticamente... No circulante? Não, é. Afeta? Não. Estou imobilizado. Não imobilizado, Aí está colocando. E não afeto. Então, é automático. A partir do momento que eu deprecio e eu não afetei meu circulante, e eu não posso sacá-lo, porque eu dei prejuízo, eu não posso sacá-lo em termos certos de quê? De isenção, porque eu não dei lucro, eu só posso sacar o dinheiro se eu dei lucro, verdadeiro? E se eu não dei lucro, se eu pegar o dinheiro, é o quê? Pro labore, eu tenho que pagar imposto. Então, é automático o negócio. Se eu depreciar, automaticamente eu estou deixando ele lá no circulante, para futuramente eu utilizar ele. Certo? Isso é um critério de ciência, certo? Que a gente não consegue explicar. Aí eu acordei de madrugada pensando nisso. Agora, passar para você é meio difícil. Entendeu? Então, se eu não sou obrigado a depreciar, então eu posso sacar. Agora, para a depreciação, é nada mais, nada menos do que uma prevenção de futuramente eu ter o disponível para comprar outro bem. O fundo de reserva. É, um fundo de reserva. Olha que coisa esquisita. Gente, só registrar, hoje nossa coluna do Espaço Contábil, ela completa 1000 edições. Então, se vocês quiserem dar uma lida nela, ela está lá no nosso site. E eu tenho como notícia aqui, uma notícia não muito agradável, né? Olha a multa aí, gente. Saiu o decreto 7.451, no qual ele inclui essa multa aqui, ó. Artigo 371 da RCTS. São aplicadas as seguintes multas. Inciso 31, o mais recente. 1% do valor da mercadoria ou do serviço por deixar de informar ou informar de forma incorreta em arquivo magnético ou em documento fiscal ou correspondente número global de item comercial, que é o GTIM, né? Quando a mercadoria ou o serviço possuir o referido código. Isso aqui é aquele código de barra lá, né? Tem mais aqui, ó. Parágrafo 7º. Nos casos em que a legislação tributária permita ou exija a substituição do documento ou livro fiscal por arquivo magnético, cuja remessa ao fisco seja obrigatória, deve ser observado o seguinte, para fim de aplicação das multas previstas neste artigo. Aplica-se a multa relativa a irregularidades apresentadas em documentos ou livros fiscais impressos, nas hipóteses de incorreções relativas à alíquota ou aos valores da operação ou da prestação da base de cálculo do crédito ou do débito do imposto. Nas demais hipóteses, aplica-se a multa relativa à falta de remessa ou de entrega do arquivo magnético, à omissão de registro, à informação incorreta ou incompleta referente a qualquer campo do registro, conforme o caso. Eu vou ver se eu consigo, alguém da Secretaria da Fazenda, para terça-feira a gente trazer aqui, discutir, clarear mais isso aqui para a gente. Tá. Ok? Bem, pessoal, para terminar... Deixa eu só dar um recadinho. Pode? Pode. Tipo, o artigo Êxito usou. Nós modificamos alguma coisa no nosso programa para aquelas empresas, mesmo no lucro real e no presumido, fazer as provisões lá na apuração e faz tudo prontinho. Eu achei interessante, certo? Porque eu fiz isso, não pensei que o sucesso para achar aquilo lá, tudinho era tão satisfatório. Então, eu estou aplicando isso, Mananique, mas ficou uma beleza, certo? Não, a provisão no apuração do ICMS. Coloca tudo o que você quiser, não precisa fazer lançamento futuro, todos aqueles valores, vamos supor, eu faço a provisão em janeiro. Em fevereiro ele não teve movimento, ele despreza. Em março dele, lá em abril teve, ele já vai lá e pega e já faz a provisão sem problema nenhum. Ficou interessante, viu? Certo? É você dar uma olhadinha que me custou um bocado de tempo para fazer aquilo, mas achei muito gostoso, muito interessante e a facilidade para fazer foi muito boa. Tá? Então, fala.
colegas, é o seguinte. Eu estive ontem a superintendência da Caixa me convidou para um bate-papo, porque a minha conta é antiga lá na agência. E aí, naquela conversa, nós tivemos com a superintendente, o gerente da agência, o outro gerente, e descobriu-se que eu faço parte, aqui do sindicato, da diretoria, e a Caixa está com dinheiro meio volumoso para emprestar. Então, o gerente se ofereceu a estar aqui conosco, oferecendo linhas de crédito. E assim, num corpo a corpo, fraternal, à disposição dele. Eu gostaria de saber dos senhores. Ele se ofereceu para vir aqui e falou, se for contador, eu quero realmente, vem aqui bater um papo comigo, eu quero negociar com ele. É o Construcard, o aporte de caixa. Eu pergunto aos senhores, é importante trazê-lo aqui ou é tomar o nosso tempo? Importante trazê-lo aqui. É uma aproximação com o gerente. Ele que se ofereceu e empenhou. Inclusive queria vir nessa terça-feira. Falei, não, deixa para outra terça-feira. Tudo bem. Então é isso, né? Nós até falando em construções, ele se ofereceu, tem lá a linha de crédito, então tudo bem, o gerente estará aqui na próxima terça-feira. Bem, pessoal, esse negócio surgiu a respeito do lote da chácara. Inclusive o Saulo, que é auditor da Caixa, tem um lote lá, e se ofereceu para emprestar, para você construir o seu, na chácara. E eu vou pensar, até porque eu tenho o meu, faz muito tempo que eu estou fazendo, certo? E eu vou pensar em pegar esse dinheiro e fazer umas kitnetes, certo? Porque talvez até o aluguel da kitnet pague o financiamento, né? Vou pensar bem a respeito do assunto. Então, eu acho que se é satisfatório para nós, se eles têm dinheiro, porque eles têm dinheiro, né, para emprestar, e se ele não emprestar, é prejuízo para ele, né? A função de banco é emprestar. Se ele não emprestar, ele não está cumprindo a finalidade, né? Tá? Se a taxa for baixa, é melhor ele emprestar com taxa baixa do que ficar o dinheiro lá e não render nada para ele, né? Essa é a ideia. Então, nós vamos colocar no site, para que vê com ele, liga para ele, o nome dele, certo? O diretor, o gerente, colocar no site e mandar um e-mail, certo, pessoal, para o pessoal venha aqui interessado em fazer esse financiamento. Eu creio que, eu não gosto de emprestado, mas eu creio que eu vou fazer exatamente porque eu não queria jamais ficar devendo, né? Mas se é barato e eu tenho um bem que pode sustentar isso, eu acho que é salutar, tá? Eu achei isso interessante, colegas, porque foi ele que se ofereceu e empenhou nessa parte, né? Então, tudo bem. Eu acho que a classe contábil, ela está dando um passo da agora para frente de confiabilidade. Eu acho que o pessoal está descobrindo que a classe contábil é confiável e pode acreditar nela, né? Então, vamos assistir o jogo e torcer para que ele ganhe, né? Não, jogue bem, né?